Está no ar o boletim da TV Max 90 com as informações da nossa cidade e também da região. Você confere nesta edição. Oferecimento de Giba Rolamentos e Retentores. Vamos aí às informações. Motorista bate carro em poste na Marginal Luiz Brambati e foge deixando cervejas na caçamba do veículo. Isso tudo na cidade de Fernandópolis. É um acidente de trânsito. Mobilizou equipes da Polícia Militar e também da Secretaria Municipal de Trânsito na madrugada desta segunda-feira, por volta de 3 horas, na Marginal Luiz Brambati, em Fernandópolis. E ao chegarem até o endereço, os agentes depararam com uma Saveiro prata atravessada na pista após um forte acidente, uma batida contra um poste de energia elétrica que acabou quebrando o poste e ficou caído sobre a via, interditando parcialmente o trânsito naquele local. Para a surpresa das equipes de segurança, o motorista não estava no local do acidente. Os policiais e também os agentes de trânsito fizeram buscas por toda a vizinhança, mas o condutor e possíveis passageiros sumiram sem deixar pistas. Na caçamba do utilitário, os policiais encontraram um cooler e diversas garrafas de cervejas. Após o achado, as autoridades informaram que ainda é cedo para afirmar se o motorista dirigia sob efeito de álcool ou não. E as causas reais da colisão continuam sob investigação. Testemunhas que passaram pela região relataram que o motorista, em momentos antes do impacto, algumas pessoas estavam sendo transportadas de forma irregular na caçamba da Saveiro. E, no entanto, essa versão ainda não foi confirmada oficialmente pelas forças de segurança e também não há registro de feridos que tenham dado entrada em hospitais daquela cidade até o momento, E a Saveiro foi aí apreendida e guinchada até um pátio credenciado e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que deve apurar a fuga do condutor em uma atitude que configura infração prevista pela legislação de trânsito brasileira. A Marginal Luiz Brambati precisou aí ficar totalmente bloqueada por algumas horas até a chegada dos técnicos da concessionária de energia, que foram aí acionados para fazer a substituição do poste destruído e restabelecer a segurança da rede elétrica. O trabalho da equipe para concluir todos os trabalhos foi aí um longo período, terminou por volta de 6 horas da manhã, horário em que o trânsito foi totalmente liberado para os motoristas. Irmão de empresário morto a tiros em bar e outros 2 homens acabam morrendo em acidente de carros. Um grave acidente de trânsito tirou a vida de 3 homens na rodovia vicinal Luiz Carlos Brambati e em Potirinaba dessa vez, Ele fica na região de São José do Rio Preto. A colisão frontal envolveu 2 carros e mobilizou equipes do resgate e também a Polícia Civil, que agora investiga as causas da tragédia. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, 2 jovens de 26 e 25 anos, identificados como Marcos Volquim da Silva e também Reinaldo Alexandrino Nascimento. Eles viajavam no veículo e horas com a força do impacto, curiosamente, Marcos era irmão do empresário Giovanni Volquim, que foi assassinado a tiros durante uma briga em um bar em outubro do ano passado, na mesma região, Olha que coincidência. E dessa vez a família acabou morrendo. E no outro automóvel envolvido na batida estava o idoso de 75 anos, chamado de Euclides Braga Malheiros, e o filho dele. Ambos sofreram ferimentos graves e foram socorridos às pressas pelo Corpo de Bombeiros e sendo aí encaminhado diretamente para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Infelizmente, Euclides não resistiu à gravidade das lesões e faleceu na unidade médica. O filho dele segue internado no hospital. O caso, foi aí registrado
pelas autoridades como homicídio culposo na direção de veículo automotor, que é quando não há intenção de matar, e os peritos tentam descobrir o que provocou a colisão. Sobe para 3 o número de mortos em trânsito de acidente na região, hein? Subiu para 3 o número de vítimas fatais em um grave acidente automobilístico ocorrido na tarde deste domingo, dia 5, na estrada vicinal Luiz Carlos Brambadose, e o que liga, as cidades de Potirendaba, Madiba City. Mais um acidente aí nas rodovias nesse final de semana, hein? O idoso Euclides Braga Malheiros, ele de 75 anos, que havia sido socorrido em estado grave, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no início da noite pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML para a realização de exames. O filho de Euclides, de 44 anos, que também estava no veículo, permaneceu internado na instituição. A colisão frontal já havia provocado a morte imediata de 2 ocupantes do outro veículo, Reinaldo Alexandrino Nascimento dos Santos, de 25 anos, e o empresário Marcos Volquim da Silva, também de 26 anos, que estava no banco do passageiro. Precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. A morte de Marcos adiciona aí mais um capítulo doloroso na história da sua família, que recentemente ele perdeu o pai em outubro do ano passado. Enfrentou aí, esse assassinato do outro filho. E agora, serralheiro Giovanni Scovin, ele morto com um tiro após uma briga em um bar em São José do Rio Preto. E apenas 2 meses, hein? E durante a reconstituição do crime, Marcos havia concedido uma entrevista muito emocionante, relatando a saudade do irmão, que era a sua grande referência de vida. E durante o atendimento da ocorrência e a vistoria dos pertences das vítimas no local do acidente, os policiais militares encontraram dinheiro, documentos e porções entorpecentes, incluindo cerca de 40 gramas de substâncias e com características de cocaína e também cigarros de maconha. Todo o material foi apreendido e encaminhado para análise da polícia. Os 2 carros envolvidos na batida foram recolhidos ao pátio e passam por uma perícia técnica estrutural para ajudar aí a investigação e descobrir o que causou aí esta colisão, quais são os motivos reais dessa colisão. Discussão entre motoristas de ônibus termina em facadas e ameaça com marretas na cidade de São José do Rio Preto. Uma divergência sobre o ponto de parada de uma viagem terminou com violência na cidade de São José do Rio Preto. O motorista de 45 anos do ônibus procurou a Polícia Civil após ser agredido por um colega de profissão em um restaurante do bairro Jardim Primavera. O desentendimento por motivos de trabalho escalou rapidamente para agressões físicas com uma faca, socos e até ameaças com uma marreta. E de acordo com depoimentos da vítima, a confusão começou porque o agressor não concordou com a decisão de estacionar o ônibus no ponto de apoio daquela empresa em vez de ir direto para a rodoviária. O motorista explicou que o veículo havia chegado antes do horário previsto e, pelas regras locais, não poderia acessar a plataforma do embarque antes do tempo estipulado. E por isso, ele seguiu para o protocolo da empresa, os protocolos padrões, de encaminhar até o ponto de apoio. O colega não aceitou a explicação e passou a insultá-la, e agredi-la no pulso diante de outras pessoas e funcionários que estavam no restaurante. Logo em seguida, o suspeito pegou uma faca de serra e golpeou a vítima na região das costelas. O trabalhador atacado, ele relatou ainda à polícia que só não se feriu com gravidade porque usava uma blusa grossa no momento do ataque.
o que amorteceu aí o impacto e fez com que a lâmina da faca quebrasse. E mesmo com a arma destruída, o agressor continuou a dar socos nos braços e também no pescoço da vítima. E não satisfeito ainda, ele foi até o ônibus e pegou uma marreta para fazer aí ameaças, e também a discussão acabou se terminando quando o homem se afastou, momentos em que o motorista percebeu que a faca amassada no chão e notou também os ferimentos leves em seu corpo. O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Flagrantes e será investigado pelo 3º Distrito Policial da cidade. Essas são as informações do Boletim da TV Max 90, que volta a qualquer momento em nossa programação. Oferecimento de Giba Rolamentos e Retentores.